Amanhece uma segunda-feira, 25 de agosto, e o mundo acorda com notícias que podem redefinir o futuro da guerra na Ucrânia. Enquanto você toma seu café, eventos explosivos se desenrolam a uma velocidade estonteante e nós trazemos cada detalhe com exclusividade, antes de qualquer outro. Uma nação está prestes a entrar oficialmente no conflito ao lado de Kiev. A declaração surpreendente de seu primeiro-ministro pegou analistas de surpresa, mas as ações falam mais alto, a escalada é inevitável. Enquanto isso, a capital ucraniana sofre um ataque aéreo devastador, com a residência presidencial reduzida a escombros. Mas o que realmente chama atenção é a virada inesperada de Moscou. Em um movimento que parece desespero, o Kremlin faz uma concessão histórica. Sergei Lavrov, em um discurso cheio de meias palavras, admite que a Rússia está disposta a reconhecer Volodymyr Zelensky como presidente da Ucrânia, mas com um pequeno detalhe, só no papel. As entrelinhas revelam a verdadeira intenção. Putin aceitaria um encontro, desde que Zelensky seja tratado como um líder presidenciável, mas quando o assunto são acordos jurídicos, a história muda. Precisamos de clareza absoluta sobre sua legitimidade, declara Lavrov, como se fosse especialista na Constituição ucraniana. A ironia não passa despercebida. O mesmo governo que tentava instalar um fantoche em Kiev agora negocia com quem sempre considerou ilegítimo. Mas as ambições russas esbarram em um muro, os Estados Unidos. Em uma entrevista contundente, o vice-presidente americano desmonta os últimos sonhos de Moscou. A Rússia falhou em todos os seus objetivos, afirma, sem rodeios. Não haverá regime fantoche, não haverá anulação da independência ucraniana. Pela primeira vez em 3 anos de guerra total, o Kremlin recua em pontos cruciais, admitindo, ainda que entre dentes, que a Ucrânia manterá sua integridade territorial após o conflito. Eles não conseguiram o que queriam, e agora sabem disso, resume o alto funcionário. A mensagem é clara, a vitória ucraniana não é mais uma questão de ânsia, mas de quando. Enquanto isso, no fronte leste, o inferno se repete. A Rússia joga tudo o que tem, tanques, aviões, drones e até robôs para transportar munição. O resultado? Um fiasco estratégico. Em Kramator, as tão propagandeadas máquinas milagrosas russas viram sucata antes mesmo de cumprir sua missão. Em Kostiantynivka, os céus desabam, 37 bombas e 14 surtidas aéreas em um único dia, com o pretexto de atingir alvos militares. Na prática, 9 de cada 10 ataques destroem vidas civis, carros tentando fugir, uma escola de música transformada em escombros. Objetivo de alto valor estratégico, ironizam os ucranianos. Mas ao norte, a situação é ainda mais caótica. Perto de Sivers, 180 bombardeios em 24 horas. As tropas russas tentam cercar a cidade para avançar rumo a Sloviansk, mas o plano é amador. Em vez de um ataque relâmpago, pequenas unidades são lançadas ao abate, sistematicamente dizimadas pelas forças armadas da Ucrânia. O cálculo de Moscou era claro: aproveitar o dia da independência para pegar Kiev de surpresa. Mas os ucranianos não baixam a guarda, afinal, defender a pátria não tem feriado. E enquanto a batalha se intensifica, um sinal inesperado vem de Kiev. Após conversas com Donald Trump, Zelensky surpreende ao declarar que está aberto a um encontro com Putin, sem pré-condições. O anúncio é tão impactante que, no dia seguinte, a Casa Branca confirma: uma equipe de alto nível, incluindo o secretário de Estado e o vice-presidente, já trabalha nos bastidores para viabilizar o diálogo. Mas não se engane, a Ucrânia não pede permissão a ninguém. Quando questionado sobre supostas restrições americanas a ataques com mísseis de longo alcance em território russo, Zelensky é taxativo: usamos apenas armas ucranianas, fabricadas aqui. Não precisamos de autorização de Washington para defender nosso solo. A resistência ucraniana ganha outro capítulo heróico com a troca de prisioneiros. Graças à mediação dos Emirados Árabes Unidos, 146 soldados de cada lado recuperam a liberdade. Entre eles, Vladimir Nikolayenko, ex-prefeito de Kherson, sequestrado pelos russos em 2022. Sua história é um símbolo: recusou ser trocado antes para que um companheiro doente fosse libertado. Agora, finalmente, está em casa. Eles querem nos quebrar moralmente, e em muitos casos conseguem, admite um dos libertados, com a voz embargada. Mas enquanto houver jovens dispostos a lutar, a Ucrânia não cairá. E o apoio internacional não para de crescer. O Canadá dá um passo ousado:
além de investir 2 bilhões de dólares em ajuda militar, o primeiro-ministro Mark Carney anuncia uma parceria inédita, a produção conjunta de drones com a Ucrânia. E vai além, não descartamos o envio de tropas, declara, em um recado direto a Moscou. Trabalhamos com aliados para garantir a segurança da Ucrânia por terra, ar e mar. As peças do tabuleiro geopolítico se movem a toda velocidade. A Rússia, antes arrogante, agora negocia. Os Estados Unidos deixam claro, a Ucrânia definirá seus próprios limites. E enquanto os campos de batalha ardem, uma certeza permanece, o mundo não será mais o mesmo após esta guerra. Fique conosco. Aqui, você sabe primeiro e entende melhor. O arsenal ucraniano se fortalece a cada dia. Drones estratégicos, munições de precisão, blindados de última geração, o que antes era escassez, agora se transforma em poder de fogo. Enquanto isso, no coração do Oriente Médio, a guerra assume contornos ainda mais brutais. Um ataque aéreo devastador abala a capital iemenita, o palácio presidencial, complexos militares, usinas de energia e depósitos de combustível reduzidos a escombros. Não foi um alvo aleatório. Segundo as forças de defesa de Israel, o local havia se tornado um quartel-general dos Houthis, de onde partiam ordens para ataques contra território israelense. Agora, pouco resta além de ruínas e uma mensagem clara: quem ousa desafiar Israel pagará um preço altíssimo. A agência Reuters, citando fontes dos Houthis, confirma 2 mortes e 5 feridos, mas o verdadeiro impacto vai além dos números. O símbolo do regime, um palácio que abrigava o poder, virou alvo de pilotos israelenses em uma demonstração calculada de força. Quem nos ataca, nós destruímos. Quem planeja nos atacar, nós antecipamos, declara um alto oficial em Jerusalém. O Oriente Médio está descobrindo, hoje, o alcance da nossa determinação. A justificativa é direta: resposta aos drones e mísseis balísticos lançados contra Israel nos últimos dias, incluindo uma ogiva de fragmentação que poderia ter causado um banho de sangue. Os Houthis, por sua vez, tentam se escudar behind a fachada de solidariedade à Palestina. Israel rebate com ironia cortante: solidariedade? Então que Saná se torne o preço dessa solidariedade. Mas a equação não para por aí. No horizonte, o Irã se movimenta. Teherã, que há anos financia e treina suas milícias proxy, agora se vê obrigado a reagir. Aqueles que dizem não provoque a América, ela pode retaliar ou não entendem a dinâmica real, dispararam líderes iranianos em discurso inflamado. Analistas superficiais questionam: por que não negociar diretamente com Washington? A resposta é uma só: para o eixo xiita, o caminho não é o diálogo, mas o estrangulamento das rotas que alimentam o regime sionista. O que os bravos do Iêmen fazem hoje é correto, ecoa um porta-voz iraniano. A pergunta que fica: o Irã irá além das palavras? Novos ataques? Novas ameaças? O líder supremo, como sempre, guarda silêncio, um silêncio que, no Oriente Médio, costuma ser o prelúdio da tempestade. Enquanto o fogo se espalha por uma região, na Europa, as ruas fervem. A Sérvia acorda, mais uma vez, com dezenas de milhares de cidadãos nas praças. É a segunda onda de protestos em apenas 3 dias, um grito uníssono por democracia que ressoa de Belgrado a Novi Sad. Estudantes, ativistas e opositores se unem sob uma bandeira: reformas transparentes, prestação de contas e a cabeça de Aleksandar Vučić. A polícia registra manifestos pacíficos em mais de 70 cidades, nenhum incidente, apenas uma pressão que cresce como uma maré. Vučić, em discurso transmitido ao vivo, tenta acalmar os ânimos: conflitos se resolvem com diálogo, não com confrontos, afirma, como se as palavras pudessem apagar anos de acusações de autoritarismo. Tenho certeza de que este é o caminho que prevalecerá, completa, enquanto a multidão fora do palácio grita por mudanças reais. E então vem a piada geopolítica do dia: Lukashenko, o ditador bielorrusso, é indicado ao Nobel da Paz. Nem quero, mesmo que oferecessem, declara, com o cinismo que só um autocrata de longa data consegue exalar. Seus propagandistas aplaudem, mas o mundo sabe: a premiação já perdeu credibilidade há muito tempo, distribuída a esmo como moeda de troca política. Viram para quem já deram? É uma farsa, ironiza, enquanto lembra que, no fundo, até Trump, com sua ambição sem freios, mereceria mais. E daí se um homem quer um Nobel? O problema é de quem? Na lógica de Minsky, a hipocrisia ocidental é o verdadeiro alvo.
O ciclo se fecha, mas a roda da história não para. Você chegou até aqui porque, como nós, entende que as notícias não são apenas informações, são armas, estratégias, sinais de um mundo em ebulição. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é um passo para que essa análise chegue a mais pessoas. Afinal, num planeta onde a desinformação corre solta, entender é resistir. Até a próxima! E que as notícias que virão sejam tão impactantes quanto as que você acabou de ler.